Amiga, você já parou pra pensar que às vezes você pode estar dormindo com um vampiro energético? Pois é. Hi, Badges, eu sou a Lana Rico, sua youtuber favorita, sua Bratis favorita e, é claro, a sua melhor amiga. Vou falar de novo antes de começar o vídeo. Se vocês ouvirem água, é a fonte dos meus gatos de água, então só pra... Eu não sei se vai pegar na gravação ou não. Então, eu queria falar sobre o estranho caso da mulher que perde o brilho quando começa um relacionamento. E eu já vi isso muito de perto. Nunca passei por isso, porque eu nunca estive em um relacionamento sério. Isso me fez pensar muito quando eu vi pessoas, tipo, ao meu lado passando por essa situação. Eu fiquei, gente... E tem muitos quesitos, tá? Não é só questão de energia, não. Mas... de, tipo, entrar num relacionamento e perder completamente o brilho. A ponto de... Eu tinha uma amiga que ela tava antes de um relacionamento. E, mano, ela ficou insuportável no namoro dela. Tipo, insuportável mesmo. Depois que ela saiu do namoro, absolutamente todo mundo só comentava sobre como o brilho dela tinha voltado. A gente tem que falar sobre isso, cara. Por que ninguém tá falando sobre isso o suficiente? Eu não tenho roteiro pra esse vídeo, mas tem muita coisa a falar. Então eu espero que eu não perca nada. Primeiro, eu achei interessante comentar sobre energia sexual. Quando você se relaciona com alguém, você troca essa energia com a pessoa. Energia sexual e energia vital é a mesma coisa. A sua energia sexual tem total relação com a sua criatividade também. Que a sua criatividade também, consequentemente, se deixa muito magnética. E etc. Os gatos estão tudo aqui. Para que a sua energia vital, você não troca com a pessoa só tendo relações sexuais, mas também, se você mantém um contato ali, tem um vínculo com a pessoa, querendo ou não, é como se ela te desse um pouco da energia dela e você desse um pouco da sua energia pra ela. É uma troca, tá ligado? Igual uma conversa que ela vai falando as palavras dela e você também vai ouvindo. É exatamente essa mesma dinâmica. Eu não vou abordar uma coisa tão longa sobre energia sexual, mas se vocês estudarem sobre isso, vocês vão ver. Se você tem interesse, estude. Se você está num relacionamento, estude. Se você não está em um relacionamento, estude. Literalmente, é muito importante pra gente se relacionar com as pessoas. Se você gosta de assuntos de magia, estudar isso, porque você pode literalmente pegar o controle de volta da sua vida, porque às vezes você tá cansada, você tá meio perturbada, simplesmente porque você tá se relacionando com alguém que é assim, entendeu? Então... prestem atenção no tipo de pessoa que você se relaciona. Sabe aquele papo de que um homem inseguro com uma bad não funciona porque ele vai deixar ela insegura? Eu acho que tem total relação com esse negócio de energia sexual também, sabia? Porque, tipo assim, se a pessoa é insegura e você troca energia sexual com ela, basicamente você se torna insegura também. Isso é muito doido. E nessa questão de espiritualidade, a gente também entra no tema que é o vampirismo energético. Que é basicamente a pessoa vampirizando a sua energia vital. Pode ser de forma intencional ou não. Muitas vezes esses homens estão namorando com ele não vai ter um conhecimento ali profundo de magia pra te vampirizar intencionalmente. Ou tem, né? We never know. Mas na maioria dos casos é intencional. Mas quando a pessoa não tem outras fontes de pegar a energia vital, de cultivar a energia vital dela, tá ligado? Ela simplesmente se torna um vampiro energético. E eu posso até fazer um vídeo falando sobre isso, sobre como identificar alguém que está te vampirizando, porque eu já passei muito isso na minha vida. Mas, no caso de um relacionamento, isso pode acontecer muito, principalmente quando você convive todo dia com a pessoa, tá ligado? E ela acaba te vampirizando e realmente sugando o seu brilho. Aí o que acontece? Você deixa o cara lá no topo, com a energia vital dele carregada, e você fica só o pó da rabiola, né, amiga? Porque além de estar trocando energia sexual com um inseguro, com uma pessoa problemática muitas vezes, além de tudo, o bicho tá te vampirizando. Então, assim, realmente não tinha situação melhor pra você se colocar, né, gata? Mas enfim, eu observei muito isso de pessoas à minha volta entrarem no relacionamento. Tipo assim, a partir do momento que a pessoa entra, ela para de socializar com outras pessoas, com as amigas dela. Começa a aparecer o planeta Terra girando em torno do Sol, entendeu? O bofe dela vira o Sol e ela vira o planeta Terra, fica girando em volta, orbitando, tipo, em cima da vida do cara. Se eu posso dar um conselho pra vocês... quando entrarem em um relacionamento, cara, mantenham a vida de vocês, tá ligado? Um relacionamento pode acabar assim, não é praguejando. Mas é questão de consciência, questão pra você ter consciência de que sua vida não pode girar em torno da vida da pessoa, entendeu? Porque se ela terminar com você amanhã, você ainda vai ter vida, você ainda vai ter amizade, ou seus amigos são amigos dele, você ainda vai ter um trabalho, ou você tá, tipo, parou de trabalhar pra ficar com ele. Como que você tá fazendo, tá ligado? Então não tenha muito isso em mente. Não dá pra você construir a sua vida pensando em orbitar em torno de um homem. Claro, se você tá casada, a gente pensa sempre em dois, né? Mas, tipo, ainda assim você tem a sua vida e você é um ser humano. Então, se você não quer ser burra e se fuder, tenha sempre em mente que... de fazer as suas coisas por você, tá ligado? Pra você ter no seu nome, ter o seu dinheiro, ter o seu bagulho. E não parar de cultivar suas amizades também.
Porque uma coisa que eu vi é muito isso, a pessoa começa a namorar um insuportável e aí para de se comunicar, né? Para de ter amiga e cultivar as amizades. Aí o que acontece? Fica sem namorado e sem amiga. Porque se tornou uma chata. E é super entendível a questão de você estar num relacionamento, você vai passar mais tempo com a pessoa. Só que tudo tem um equilíbrio, entendeu? A sua vida não é em torno da pessoa só porque você tá dentro de um relacionamento. Então não seja burra e não, tipo assim, escaralhe a sua vida só porque você tá dentro de um relacionamento. Outro ponto é não namorem inseguros, tá ligado? Inseguro realmente ele vai... Mano, vai falar coisas pra você, vai... às vezes ter ações que, tipo, vão literalmente te sugar. Você vai virando... mas sem personalidade, tá ligado? Você só existe porque você namora com aquela pessoa. Você para de se cuidar porque você já tá no relacionamento. Então quem você vai impressionar? A si mesma. E é muito louco, isso é muito comum, cara. As pessoas, mulheres, entrarem em relacionamento e perderem o brilho. Perderem, não terem mais projetos, não terem... Ai, amiga, sabe, arruma um hobby, vai fazer coisas que não sejam só com o seu namorado, ou pensando no seu namorado, ou para o seu namorado. E eu acho que esse negócio de perder o brilho tem total relação com a energia vital. Então, se você tá dentro de um relacionamento e perdeu o brilho, observe, primeiramente, como é essa pessoa na qual você está no relacionamento. Dizendo a nível, assim, sem julgamento, sem falar, ele é meu namorado, né? Então, não, como ele é, como ele era antes de você se relacionar com ele. Observa também a sua energia vital, como está à sua disposição. Faz um diagnóstico, entendeu? E, porra... Não permite isso, entendeu? Se você tá num relacionamento com uma pessoa que tá te vampirizando energeticamente, que tá te deixando sem o seu brilho, sai do relacionamento, mano. Se tem uma coisa, você pode perder todo mundo do mundo, só não perca a si mesmo, não perca o seu brilho, a sua essência, o seu magnetismo, entendeu? Porque não acha que você tá perdendo pro universo, você tá perdendo pra ele, você tá dando a sua energia vital. Porque aí a pessoa te vampiriza, você, tipo, ele fica bem, né? A autoestima do homem tá começando a melhorar. As coisas começam a andar na vida dele, mas não é por mérito dele, é porque ele tá puxando de você. Dizem que a mulher é a forma do homem se conectar com Deus, com o divino através dela. É algo muito sagrado. E eu sou super a favor, tipo assim, se eu tiver um namorado, nossa, entendeu? Eu vou passar pra ele todos os macetes de espiritualidade, de vida. Eu quero que ele prospere muito e tudo mais. Mas a partir do momento que você tá sendo prejudicada pra elevar alguém, não está justo, não é a troca, entendeu? Um relacionamento é feito pra complementar e não pra completar. Muito menos pra te sugar, né, amiga? Então, põe a mão na consciência e vê. Esse assunto é, tipo, infinito. Eu acho que eu não abordei nem, sei lá, 10% do que eu gostaria de falar. Mas é muito louco, mano, porque às vezes a gente... A paixão, ela cega um pouco as pessoas também. Então, às vezes você acha que você tá fazendo isso porque você quer, mas tá fazendo isso pela pessoa e tudo pela pessoa. E, tipo... Não tô falando pra você, ai, vai, manda seu namorado tomar no cu. Não, mas pra você não se deixar sair perdendo de uma relação, tá ligado? Você não deixar você ser sugada, você literalmente se perder de si mesma. Então, mano, uma relação, eu acho que o primeiro ponto pra uma relação ser saudável é em nível energético, tá ligado? Se uma pessoa tá sugando essa energia, acabou por aí, não tem mais nem o que falar, chega, entendeu? E é isso, eu queria muito saber a opinião de vocês sobre esse assunto, se vocês que já estiveram em relacionamento, já se namoraram é foda. Já se envolveram com uma pessoa meio vampira energética, uma pessoa meio... Ah, inclusive tem um papo que é de trocador de destino, não sei se já ouviram falar. Mas é basicamente uma pessoa, tipo assim, meio, não sei se é uma teoria, I don't know. Mas é tipo como se fosse uma pessoa que vai trocar destino com você. Então a pessoa, ela começa a agir igual você, pensar igual você. E ela, tipo assim, conscientemente tá trocando de destino com você. Você tá ali, muitas vezes levantando ela e fazendo as coisas. E ela tá só sugando de você. E no final ela pega o que era pra ser seu. É tipo uma brisa meio assim, sabe? E isso... Nunca aconteceu com ninguém em relacionamento, como eu disse, nunca namorei. Mas já tive amigas desse tipo. Que, tipo, copiam você em absolutamente tudo, tá ligado? E começam a vir a você, e isso não é certo, mano. Uma coisa é uma amiga se inspirar, é uma coisa que você faz e tá tudo certo, nós somos amigas. Mas outra coisa é você querer ser eu, não importa se você é minha amiga. Eu sou eu, você é você, cada um tem a sua individualidade. E a pessoa começar a tentar se tornar você em todos os aspectos, sabe? Tipo, é muito bizarro. E tem muitas coisas, né, energéticas que podem estar acontecendo, dela realmente tentar tomar a sua posição. Eu achei isso muito da hora, um assunto bem que dá pra destrinchar. E eu quero muito saber de vocês, o que vocês acham, né? Se vocês já se envolveram com um vampiro energético, se vocês já entraram no relacionamento e perderam o brilho. E quem sabe a gente não faz mais vídeos comentando sobre isso e outros pontos, né? Porque é um tema que eu tenho muito pra falar. Como voltar a ter o seu brilho, termina. Mas, enfim,
Eu acho que dá pra fazer vários vídeos sobre isso. E é isso, minhas redes sociais estão todas aqui na tela. Não esquece de se inscrever no canal e deixar o seu like. Inclusive, pra quem não sabe, eu tenho uma plataforma que é o Arquivo 5D. E lá a gente tem vários conteúdos, tanto de manifestação, magia, coisas de psicologia, auto-hipnose, subliminal com magia. E lá a gente tem um PDF sobre ânima e ânimos, que é um assunto, inclusive, do Carl Jung. E tem tudo a ver com esse negócio de obsessão também. Então, se você tá precisando terminar com o bofe, só que você tá obcecada nele, lê esse artigo lá, que ele tá bem completo. Inclusive, eu contei experiências pessoais minhas. E que pra mim, eu achava que eu não queria superar a pessoa. Eu entendi exatamente o que eu tava projetando nela. E me tornei mais completa. Quanto mais completa você é, mais, tipo assim, você vê que você não precisa de ninguém, tá ligado? Se alguém tá do seu lado, a pessoa é privilegiada por aquilo. Entendeu? Você vai agregar pra ela e ela também tem que te agregar. Então, é uma troca, né? E a troca tem que ser justa. Mas, principalmente, você percebe que você não precisa de ninguém. Muitas pessoas se mantêm nesse relacionamento, mesmo com consciência de que estão perdendo brilho, porque acham que precisa do bofe. Como se ele fosse oxigênio, né, meu amor? Aí vai ver, é o Jurandir do Jurandir. A pessoa se encosta em você. Teve uma amiga minha, gente, que eu juro, ela tava num relacionamento com o bofe. E, tipo assim, ele começou a morar com ela. E ela morava com a mãe dela. Não vou expor nome, obviamente, né? Mas ele começou a morar com ela morava, tipo, com a mãe dela. E, gente, ela pagava tudo pra ele, vocês estão entendendo? Tipo assim, o bofe não pagava nada, não ajudava na casa. Tipo assim, e era uma coisa que eu olhava e falava, gente, ele parece um encosto. Eu falei pra ela, entendeu? Graças a Deus ela não tá mais nesse relacionamento. Mas, tipo assim, mano, ele virou um encosto na vida dela, um obsessor. Nunca vi, foi morar com ela. E, gente, era um escroto ainda. Se fosse uma pessoa querida, não, gente, era um escroto do caralho. Tipo, ficava plantando insegurança nela. Então, mano, olha a que ponto relações podem chegar por dependência emocional. Então, se cuidem, meus amores. Vocês não precisam de ninguém, vocês são bad, sejam completas. Pra não ter a possibilidade de ninguém te enganar dizendo que vai te completar. Porque não, ninguém vai te completar. Só você mesma pode ser completa. Amo vocês!